E aí, galerinha, tudo tranquilo? Vamos conversar aí um pouco agora sobre crônica. Resolvi inovar, fazer um pouco diferente, trazer um modelo aí de aula diferente para a gente trabalhar, conseguir, né, ver alguns conteúdos aí de uma maneira um pouco diversa. Vamos ver se funciona. Atendendo a pedidos, alguns de vocês já tinham me dado essa ideia, já tinham feito essa sugestão para mim lá no começo do ano, e alguns aí insistiram, então resolvi ver se dá certo, vamos ver como funciona. Já antevejo aí para vocês que não sou muito bom com essas coisas de gravar vídeo, essas coisas, não sou da era de vocês de ser youtuber, essas coisas, não pretendo fazer canal, não vai ter joinha, não vai ter inscritos, não tem nada disso, tá? Nossa ideia aí é tentar pensar de uma maneira diferente para trabalhar em sala de aula, melhorar o modo como vocês lidam com o conteúdo. Vamos tentar ver se isso serve aí de uma maneira diferente de você se relacionar com a matéria e se isso te ajuda mais. Tá? Obviamente que as aulas continuam, né? Não vai se perder isso, vai continuar, obviamente, mas é um material de suporte, um material extra aí para te ajudar a estudar aí para as provas e tudo mais. Papo de hoje, crônica. Crônica, bom, tem a ver com Cronos, né? Com o próprio nome já, a raiz do nome já está apontando. Crônica vem de Cronos. Cronos é o quê? Cronos é tempo, né? É uma palavra que indica tempo. É o Titã que era o pai do tempo. Né? Na verdade, ele era o pai de Zeus, né? Zeus, Hades e Poseidon. E ele era o Titã que representava o tempo. Tá, então a crônica é um texto que lida com o tempo. De que maneira com o tempo? É um texto sobre horas? Não. É um texto. Piada idiota. Não. A crônica ela vai ser um texto muito calcado no dia a dia, tá? E no registro do contemporâneo, no registro do efêmero. O que é o efêmero? Aquilo que se perde muito fácil, muito rápido. É aquilo que foi, passou. Isso é efêmero, tá? A vida é, poeticamente, tida como algo efêmero, porque é um momento que dura muito pouco. Tá, mas então a crônica ela é um tipo de texto que vai dialogar com o texto jornalístico, porque basicamente é um tipo de texto feito para ser publicado em jornais. Ela nasce disso. Tá? Então vamos ficar de olho, a gente vai ver alguns tipos de crônicas, alguns exemplos de crônicas, porque isso vai ser nossa próxima matéria de prova, ok? Vamos lá, pessoal, vamos dar prosseguimento então. Vamos ver as particularidades da crônica. Pessoal, por estar então atrelada aos jornais, a crônica ela está intimamente relacionada com o cotidiano, tá? Ela vai explorar aí, geralmente fatos do dia a dia, sejam eles grandiosos, de grande impacto para a sociedade, sejam eles pequenos e pitorescos, tá? Basicamente tudo pode ser tema de uma crônica, ok? Exemplo aqui de como uma notícia de jornal pode virar uma crônica por uma temática. Eita, Vinícius retardado. Ops, desculpa. Tá. Capivara injuriada tenta atacar cão em Curitiba. Veja a perseguição. Olha só que chamada espetacular. Capivara injuriada. O que seria uma capivara injuriada? Não sabemos. Teremos que ler a matéria para ver como que funcionaria. Tá? Mas uma crônica que basicamente assim. A crônica, ela não necessariamente vai ter um papel de um texto informativo. O que é o texto informativo? É o texto que vai estar ali para te passar uma informação. Tá? Basicamente, que é o texto principal de um jornal. Né? O jornal é um veículo de comunicação, ele quer te informar sobre algo. A crônica está no jornal, mas não necessariamente quer te informar sobre algo. Ela pode falar sobre umas coisas mínimas, coisas pequenas, e trabalhar em cima disso. Tá? Assim, ela é um texto muito mais próximo do literário. O que é o literário? O artístico, tá? O texto de fruição, do que um texto de informação ou ainda um texto de opinião. Mas existem claramente sempre exceções, ok? Vamos passar então, deixa a capivara de lado. Seguinte, a capivara... Não, a capivara nada, Vinícius. A nossa crônica, ela pode geralmente conter a opinião de quem escreve, seja sobre um fato do cotidiano ou seja sobre outras coisas que o autor quiser falar. Tá? Basicamente, é um texto muito mais livre em que o autor tem total domínio. Tá, Vinícius, mas nos outros ele não tem total domínio? Depende. Tá? Um poema tem um formato muito fixo. No geral, né? Eu tenho que usar versos e tudo mais, senão se eu não uso versos eu passo a ser prosa. Uma prosa, um romance tem lá seus capítulos,
seus personagens e tudo mais. A crônica não. A crônica é um texto geralmente curto. Pensa, por causa em jornal, uma coisa que você bate o olho ali, vê, dá uma lida rápida e pronto, acabou. Você não fica ali minutos, meia hora, uma hora, né, pensando no conto, ou dias lendo. É uma coisa assim extremamente rápida. E esses textos, alguns deles podem trazer um ponto de vista do autor, de quem escreve, seja ele implícito ou seja esse ponto de vista posto de maneira explícita, ou seja, de maneira direta. Tá? Como vocês podem acompanhar aqui no slide, tenho aqui esse item aqui, ó. Críticas ácidas, observações sagazes. Basicamente assim, a crônica, por falar sobre coisas do dia a dia, vai tratar às vezes de coisas mínimas, como por exemplo a falta de retirada de um poste que caiu ou que quebrou. E com isso o autor pode fazer uma crítica sobre a gestão municipal, por exemplo. Tá? Tem esse desenho que é bastante bacana, porque simboliza, tem um número, né, um 6 ou um 9, depende do ponto de vista que você está tendo, para simbolizar aí essa questão de que uma coisa pode ser encarada, pode ser representada, interpretada de várias formas. E a crônica abre esse leque de possibilidades. Linguagem da crônica. A linguagem, no geral, tende a ser muito mais humorística, muito mais próxima do dia a dia, com um xiste, uma piada. Tá? Então, por isso, vai ser muito comum te encontrar ironia, ou sarcasmo, ou leves alfinetadas no leitor dentro da crônica. Tá? Um nome muito famoso que faz isso com maestria é o Luiz Fernando Veríssimo. Né? Ele tem crônicas sensacionais em que ele vai ser extremamente irônico, aí fazendo comentários sobre o dia a dia. Por que você falou do Luiz Fernando Veríssimo, professor? Porque eu tenho aqui desse lado uma imagem muito peculiar. Que imagem é essa? O Vinícius não sabe usar caneta. Ou não sei usar mesmo. Enfim. Essa imagem é a imagem aí de uma fantasia, né, que é o óculos e o nariz de palhaço. Isso é uma crônica meio espécie de, né, uma crônica narrativa próxima do conto aí do Luiz Fernando Veríssimo, de um profissional que um dia passa a usar essa fantasia e não tira mais. E isso causa uma série de problemas na vida dele. Tá? Depois, no final do link, eu deixo a referência dessa crônica, caso isso te interessou. Não vou entrar em detalhes, não vou falar muito mais dela. Vamos continuar, porque o nosso tempo é curto. Informalidade. Pessoal, a crônica, ela, por estar então dentro de um jornal e tematizar coisas próximas do dia a dia, ela vai ser muito mais informal no seu modo de expressão, na sua linguagem. Tá? E muitas vezes, por causa disso, a própria linguagem passa a ser tema. Uma coisa que é muito comum é uma crônica falar sobre uma crônica. Ou, como assim, professor? Um cronista falando que ele precisa escrever uma crônica. Tá? Isso é uma reflexão sobre a própria linguagem. Isso se chama metalinguagem, que é uma coisa que a crônica faz bastante. Ok? Vamos então dar uma olhadinha em tipos de crônica com alguns exemplos aí de grandes cronistas brasileiros. Primeira crônica, a crônica descritiva. Descritiva por quê? Porque ela faz uma descrição. Tá? Ela vai pegar e vai, a partir de uma coisa pequena ou grande, depende, né, do fato cotidiano que ela está trabalhando, ela vai transportar e fazer, elaborar um cenário complexo sobre o assunto. Tá aqui embaixo, nosso dicionáriozinho, descrição, ato ou efeito de descrever, narração pormenorizada, Vinícius, eita, relação ou enumeração, confrontar, descrição. Tá? Confrontar, descrição é no sentido de que você não confundir descrição com descrição, aí são parônimos, descrição é uma coisa, descrição é outra coisa, tudo bem? Ser discreto é você ser uma pessoa reservada. Mas enfim, não é aula de gramática, vamos lá. Exemplinho de crônica que trabalha com descrição. Crônica aí do Mário Prata, álibi. Quando eu era garoto, tarado por filmes de bandido e mocinho e gibis, sempre achei que álibi era o amigo do mocinho. Claro, o mocinho sempre tinha um álibi e o bandido não. O álibi, nos filmes, geralmente era um velhinho, mas resolvia. Ou o atalibálago. Essa do escritor Fernando Moraes. Quando eu era garoto em Minas, vi um nome escrito com cal numa enorme pedra. Atalibálago. Adorou o nome. Chegou a comentar com o pai e nunca esqueceu a esquisitice. Era pequeno, achava que era palavrão. Xingava as pessoas. Seu atalibálago! Filho de uma atalibálaga! Só anos mais tarde, veio descobrir que, na verdade, era um candidato a deputado que um dia acabou se elegendo e se chamava, na verdade, Ataliba Lago.
Exemplo aí, então, de uma descrição de uma cena através de uma coisas pequenas, né? Pensa, as memórias, aí, tanto no Álibi quanto no Atalibálago. Né? Brincadeira aí com o uso da linguagem, uma coisa muito mais próxima também do dia a dia, uma linguagem informal. Quando eu era garoto, estava por filmes de bandido e mocinho e gibis. Filmes de bandido e mocinho e gibis. Gramaticalmente, quando a gente lida com uma linguagem muito mais culta, próxima da formalidade, nós tendemos a usar o e, a conjunção aditiva e, para dois elementos. Um terceiro elemento fica estranho. A gente usaria primeiro uma vírgula para separar o primeiro do segundo, e daí ele usar um e. Mas na fala, isso funciona perfeitamente. E está aqui esse exemplo. Por filmes de bandido, e mocinho, e gibis. Ok? Só um exemplinho de como funciona. Próximo tipo, a crônica dissertativa. Olha, opa, dissertativa, nós já vimos isso. Dissertativa vai ter a ver com o nosso texto dissertativo argumentativo, que é que tipo de texto? O texto de opinião. Tá? Basicamente, o autor desse tipo de crônica vai expor sua opinião sobre determinado assunto. Tá? E aquilo que tiver na crônica vai ser como um recurso puramente argumentativo. Então, é um texto de opinião? Não necessariamente. Ele não vai seguir os padrões, os modelos de um texto dissertativo argumentativo, mas vai flertar, ou seja, vai estar aí, utilizando partes desse tipo de texto para construir sua crônica. De novo, isso ressalta como a crônica é um texto híbrido, ou seja, ele pode ter vários tipos, várias formas. Ele dialoga com vários outros textos. Tá? Vamos ver um exemplinho do Lourenço de Aféria. Não me venham com besteiras de dizer que herói não existe. Passei metade do dia imaginando uma palavra menos desgastada para definir o gesto desse sargento Silvio que pulou no Poço das Ariranhas para salvar o garoto de 14 anos que estava sendo dilacerado pelos bichos. Pausa. Essa cena não é invenção, tá? Aconteceu isso há muitos anos atrás. Me falha a memória de exatamente quando, mas foi uma cena extremamente dramática. Passou na televisão, no Fantástico, no Jornal Nacional, enfim, que um menino ele acabou caindo num poço de ariranhas. As ariranhas são extremamente agressivas e carnívoras, tá? E ele começou a ser atacado por essas ariranhas, que são bichos d'água. Né? Resumo da história, são mamíferos que nadam. São fofinhos, mas eles te devoram se você deixar. E daí um sargento, um oficial, viu essa cena e pulou no poço para salvar esse menino. Tá? O sargento acabou morrendo, infelizmente, mas o menino sobreviveu. Então essa crônica está falando dessa cena. Então vamos lá. O garoto está salvo. O sargento morreu e está sendo enterrado em sua terra. Que nome devo dar a esse nome? Escrevo com todas as letras. O sargento Silvio é um herói. Se não morreu em guerra, se não disparou nenhum tiro, se não foi enforcado, tanto melhor. Podem me explicar que esse tipo de heroísmo é resultado de uma total inconsciência do perigo, pois quero que se lixem as explicações. Para mim, o herói, como o santo, é aquele que vive sua vida até as últimas consequências. Herói, morto, nós. Percebem a opinião desse autor sendo defendida, que é o quê? De que o sargento Silvio é um herói. Tá? Que na realidade não existe essa de não existir herói. Existe sim. Quem? Ele dá um exemplo aí de um fato cotidiano para justificar essa opinião dele. Ok? Próxima, crônica narrativa. Narrativa, narração. Ela vai utilizar então a narração para expressar uma opinião, um ponto de vista do autor sobre alguma coisa da vida. Professor, qual que é a diferença então da crônica narrativa com a crônica aí, dissertativa? Pessoal, a dissertativa é focada, ela dá um enfoque muito grande para a opinião. Na crônica narrativa, isso não é uma necessidade. Isso não é necessário, não é uma coisa que vai ser necessariamente verdade. Porque ela vai ser muito próximo do conto. E o conto é uma forma de texto literário, curto. Ok? Tá ali, narrar. Significado 1, contar, né, descrevendo. 2, referir, relatar. Vamos ver um tipo de crônica narrativa. Carlos Eduardo Novaes, nosso autor, os vidros foram dispensados em 1958, quando chegou o primeiro jato. Sempre que levantava voo, o jato quebrava todas as vidraças do bairro. Os espelhos, para não estilhaçarem, já são comprados aos cacos. As antenas de televisão são subterrâneas. Uma vez, um Lockheed calculou mal a descida e aterrissou com 11 antenas de televisão espetadas no bojo. Apesar de todas as precauções dos moradores, às vezes ocorrem certos imprevistos.
Não faz muito tempo, um jumbo passou tão baixo que arrastou as roupas que estavam estendidas no quintal. A dona da casa teve que ir reclamar no balcão da companhia. Boa tarde, disse ela. Eu vim buscar minhas roupas que vieram nesse jumbo que acabou de descer. Pois não? Falou o recepcionista. Qual o número da sua mala? Não. Elas não estavam na mala. Não? Voltou a moça. Estavam onde, então? Estavam lá, no varal de casa. Aeroporto de Congonhas, uma, duas, várias vergonhas. Então, um exemplo de um fato cotidiano é uma mudança. Pensa, em 1958, não havia, não existia muitos aviões por aí, não no Brasil, tá, de voos comerciais. E pensa, se você não sabe, mas Congonhas é um aeroporto no meio da cidade de São Paulo. Então, se você já teve essa oportunidade de ver, ou algum dia pensa em andar de avião e for parar em Congonhas, se você estiver na janelinha, você vai ver que os prédios, assim, o avião sempre passa muito próximo dos prédios, tá? E essa crônica faz um comentário em relação a isso. Tudo bem? Vamos lá. Próxima crônica que a gente vai trabalhar agora, crônica jornalística. Olha só, o adjetivo já entrega o caráter dessa crônica, como que ela funciona, a essência dela. Jornalística vem de jornal. Tá? É uma crônica aí muito mais pautada em ser uma espécie de reportagem. Tá? Ela não vai, de certa forma, trabalhar de maneira como uma narrativa, construindo uma cena literária, algo assim, que pode ser muito mais próximo da ficção, mas ela vai estar aí muito mais próximo do jornal, muito mais próxima da linguagem de informação. Tá? Então ela vai trazer fatos jornalísticos aí e, às vezes, aí entra a questão híbrida dela, a questão da opinião. Tá? Lembrando, cuidado, pessoal, não é porque ela é jornalística que ela não vai ter opinião, ela não pode ter opinião. Tá? A crônica é um texto híbrido, de volta, estou batendo nessa tecla. Por quê? O que é o híbrido? É aquele que tem um pouco de cada coisa. Ele tem várias coisas, várias características de várias coisas diferentes e é uma mistura de todas elas. Tá? A crônica, então, jornalística, ela vai lidar com o dia a dia do jornal, que basicamente são assuntos típicos, né? Futebol, crimes, etc. Vamos dar uma sequência aí, vamos ver um exemplinho. O nosso famoso Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, um grande escritor brasileiro, está conhecido bastante por suas peças teatrais, tudo bem? Mas foi um cronista muito importante. Tão importante, mas tão importante, mas tão importante mesmo, que ele cunhou algumas expressões que fazem parte do vocabulário, né, popular brasileiro até hoje. São duas elas, né, o complexo de vira-latas e a lei de Gerson. Tá? O complexo de vira-latas vai ser explicado mais ou menos nessa crônica aqui, que é uma crônica sobre futebol. Hoje, vou fazer do Scratch o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda parte, há quem esbraveje. O Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto: não será essa atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? E aí ela continua. Nessa crônica, o Nelson Rodrigues, através de um fato do dia a dia, muito mais próximo do jornal, da linguagem jornalística, que é o quê? É você relatar um jogo de futebol, tá? Pensa, tem caderno de esportes em vários jornais, você abre para ver o que aconteceu no jogo do dia passado. Tá? Então, a partir disso, o Nelson Rodrigues ele pega, ele comenta, faz um comentário sobre isso, através de uma crônica e não um texto informativo, e ele vai cunhar um termo, ele vai dar a sua opinião sobre uma característica do povo brasileiro, que é qual? O complexo de vira-latas. Professor, eu nunca cheguei a ouvir o que é esse tal de complexo de vira-latas. Explica pra gente. Explica pra mim. Seguinte, complexo de vira-latas é uma expressão que diz o seguinte, que tem o seguinte significado. Nós, apesar de termos qualidades, ótimas qualidades, achamos que não as temos. Como assim? A gente se comporta como um vira-lata. O que é o vira-lata? É aquele cachorro que ele tende a ser, pela sociedade, menos valorizado do que um cachorro de raça. Ok? Então, nós somos, em teoria, tá? Uma comparação assim, bem né, animalesca, de certa forma. Eu sei que na realidade não é assim que funciona, mas ela simboliza um comportamento típico nosso, que com certeza você já deve ter ouvido, já deve ter visto alguém falando: isso é coisa de brasileiro, tinha que ser brasileiro. Aconteceu algum problema aí fora
no Brasil, no mundo. Quem que fez? Foi um brasileiro, tinha que ser brasileiro. Então, isso é uma coisa que o Nelson Rodrigues notou muito tempo atrás e numa das suas crônicas cunhou a expressão que até hoje a gente encontra por aí. Próxima. Crônica histórica. A crônica histórica, ó pessoal, o adjetivo histórico, né? Histórico vem o quê? De história, de algo relacionado ao passado, ao estudo sobre as formas do passado, como nós entendemos o passado. Então, fatos históricos, ou seja, fatos do passado, vão ser aí o principal ponto de apoio desse tipo de crônica. Exemplo do Carlos Heitor Coni, outro cronista bastante famoso. Prefiro lembrar e registrar as datas negativas, que nos ensinam como podemos evitá-las. Hoje, por exemplo, 13 de dezembro, o ato institucional 5 faria, se estou certo, apesar de minha escassa matemática, 37 anos. Teria atingido a idade da razão. Não se tratou de um golpe, mas da ampliação de um golpe. Um texto final para o arsenal da arbitrariedade nascida 4 anos atrás, no movimento militar de 64. Pretextos não faltaram ao governo de então. A subversão de considerável parcela da sociedade poderia se transformar num golpe. Nada de mais que houvesse uma ação estruturada e eficiente contra os possíveis golpistas, o AI-5. Então, está pegando um acontecimento histórico do Brasil, tá? O AI-5, a instituição, a inserção do AI-5 na efetivação desse ato institucional, que é basicamente o ato institucional que regia sobre a questão da censura. A partir dele, a censura no Brasil passa a vigorar de maneira oficial. Antes existia, mas não de maneira oficial. A partir dele, torna-se alguma coisa do Estado, uma coisa do governo. Então ele está fazendo, o Coni, que sofreu e que viveu durante a ditadura, faz uma crônica sobre isso. Então, galera, muito obrigado aí aos que viram o material. A ideia é que a gente possa, juntos, tentar aos poucos utilizar cada vez mais esses vídeos para ajudar vocês aí no teu estudo, né? Com os seus estudos, seus respectivos estudos, seus modos de estudar. Eu espero mesmo, sinceramente, que esses vídeos aí, mais ou menos toscamente feitos aqui pela minha pessoa, possam ajudar vocês a lidar melhor. Porque é aquela coisa, né? Você pode pausar, ver de volta, e basicamente é isso. Fica aqui então um slide final aí com estratégias de composição para você ter algumas dicas para lidar na hora de produzir uma crônica. Tá? Isso a gente agora vai passar a ver em sala de aula, essa parte da produção. Tudo bem? Então me despeço aqui, muito obrigado, e quem sabe até um próximo vídeo. Até mais.